sobre o nível de aborrecimento que o ministro Alexandre enfrentou, e eu tenho somos amigos, mas eu tenho o maior respeito e admiração pelo papel que ele desempenha. Mas é um papel institucional e colegiadamente apoiado. Pode ter alguma divergência pontual, mas no geral é uma posição institucional do Supremo. Nós enfrentamos momentos em que as pessoas esquecem, mas houve uma tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília. Eu nunca tinha tido isso no Brasil. Nós tivemos um incêndio da sede da Polícia Federal aqui no Brasil. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de setembro de 2024, são 8 horas da manhã. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirma que Alexandre de Moraes tem apoio do tribunal para conduzir o processo que terminará com a prisão do ex-presidente. Em entrevista recente, Barroso, presidente do Supremo, deixou claro que a prisão de Bolsonaro e a punição a toda a cúpula golpista são essenciais para restaurar a democracia no país. Barroso também deixa claro que as ações contra os golpistas e, sobretudo, contra Bolsonaro não são uma exclusividade de Alexandre de Moraes, como gostam de dizer os bolsonaristas, mas uma decisão do tribunal institucionalmente. Barroso diz que o Brasil não tem como continuar com o atual nível de polarização e de violência política e deixa claro que isso só irá mudar após a punição adequada aos golpistas, ao começar pelo chefe. Barroso deixa muito claro que tudo isso ocorreu porque o STF esteve na mira de um presidente da República, porque não é possível prender só quem executou a tentativa de golpe, mas é preciso também prender quem planejou e ordenou o golpe, ou seja, Bolsonaro. E por fim, Barroso promete concluir esse processo em 2025, ou seja, será julgado, condenado e preso no ano que vem, e frisou bem que será antes de Barroso terminar seu mandato, em setembro. O presidente do STF diz tudo isso à luz do indiciamento de Bolsonaro pela Polícia Federal, agora em outubro, e do pacote todo, como diz na entrevista, logo após as eleições, e deixa claro que será impossível restringir as punições só aos bagrinhos e deixar os cabeças da tentativa de golpe impunes. Barroso diz que o Procurador-Geral da República, após as eleições, vai julgar, vai decidir o que denunciar e o que não denunciar, e que o STF vai abrir as ações penais, inclusive contra os mandantes, após as eleições. Bom, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Você vê bem a frase de Barroso aqui. O ministro afirmou que o STF ficou na mira de um ex-presidente da República e que o papel das instituições é trabalhar pela pacificação do país. E trabalhar pela pacificação do país, minha amiga, meu amigo, é pôr os mandantes de tudo isso na cadeia e desmoralizar de vez o bolsonarismo. Veja só que ontem, domingo, o Primeiras Notícias mostrou como o Alexandre de Moraes fez com que Bolsonaro fosse desmilinguindo, perdendo essência, perdendo poder. Hoje o Bolsonaro está fraco, não conseguiu fazer uma manifestação importante na Avenida Paulista, na qual ele apostava tanto para constranger o Supremo, e vem sendo desidratado por um sujeito como o Marçal, Pablo Marçal, que está com o pé dentro ou fora da cadeia. Então, minha amiga, meu amigo, você veja bem, o STF vem agindo de uma maneira para restaurar a normalidade no país. Acaba de proibir, por exemplo, uso de recursos públicos para comemorar o golpe de 1964, coisa que o Bolsonaro fazia sem parar. Mais ainda, você veja que a economia do país vai bem sob Lula,
Mas o PT não consegue capitalizar isso por conta do bolsonarismo, que fica fazendo a cabeça da população de uma maneira que as pessoas estão enlouquecidas. A matéria diz, apesar de desemprego em menor nível no país desde 2012, da inflação controlada e do crescimento do PIB acima das expectativas, o PT não consegue transformar a bonança econômica, ou seja, a economia tão boa quanto está, em popularidade. E isso ocorre, sabe por quê? Ocorre porque o bolsonarismo fica iludindo, enganando as pessoas, e com base no fato de que a impunidade do bolsonarismo e do Bolsonaro fazem com que as pessoas achem que tudo que está acontecendo é culpa do PT. Então essa prisão de Bolsonaro e dos cabeças do golpe, os generais, vai mostrar para a população quem é quem. As propostas que miram o STF, tentam tirar poder do tribunal, atacam o tribunal de todas as formas, se empilham no Congresso e mudam o tom com a ofensiva bolsonarista, se agravam com a ofensiva bolsonarista. Na última década, 30 propostas tentaram mudar aspectos do judiciário, mas as proposições deram lugar a tentativas de enfraquecer o poder dos ministros com Bolsonaro. E por isso é que é importante concluir esse julgamento e punir os golpistas. Bom, enquanto isso, minha amiga, meu amigo, a postura do delegado acusado da morte de Marielle durante as audiências, o Rivaldo Barbosa, é bastante significativa. Enquanto os irmãos Brazão fingem que não estão nem aí, nem prestam atenção no julgamento, o Rivaldo Barbosa fica nessa situação aí, com as mãos apertadas, cabeça baixa, demonstrando muito nervoso. Após o STF descriminalizar o porte de maconha, o Conselho Nacional de Justiça prepara um mutirão para libertar usuários que foram jogados na cadeia como se fossem traficantes. Você tem hoje no Brasil estudantes, pessoas comuns que foram pegas com um baseadinho na mão e foram jogadas na cadeia como se fossem traficantes. Essa é uma grande medida que o Brasil vai tomar. O Lula chega ao México para a posse de Sheinbaum e tentará discutir a Venezuela. É uma discussão de um assunto que não tem mais fim, e é preciso que os países próximos da Venezuela, que fazem fronteira com a Venezuela, como o Brasil, o México não faz fronteira diretamente, mas está muito próximo, é muito afetado, não é? Discutam esse assunto para decidir o que vai ser feito, porque do jeito que está, a coisa está ficando muito difícil. A extrema-direita, ou seja, o neonazismo, ganhou as eleições na Áustria, é isso mesmo. A Áustria vai ser comandada, a Áustria que é a pátria de Adolf Hitler, veja só que situação. O Adolf Hitler é austríaco, não é alemão, era, né? Austríaco, não alemão. E o país berço do nazismo de Adolf Hitler volta a ser governado por nazistas. Eurocético e fundado por aliados nazistas, o Partido da Liberdade teve sua primeira vitória na história do país. O mundo se preocupa com isso. Herbert Kickl, ele se autodenomina novo chanceler do povo, é um nazista. Nunes e Tarcísio vão à igreja de apóstolo que vendeu falsa cura, inclusive ninguém disse nada, eu tenho até gravada esse momento desses dois com um pastor picareta que engana o povo e prometeu cura da Covid com sementes de feijão. Eles estavam ao lado desse bandido ontem numa TV pública, IDTV, que é uma TV por UHF,
enganando a população, mentindo, e esse Tarcísio aqui pagando de pastor, recitando a Bíblia, e esse bananinha aqui calado, só lucrando, e esse aqui pedindo voto para esse, uma ilegalidade total. E como ninguém fala, eu ia fazer até estou pensando aqui até em fazer uma edição do blog da cidadania para tratar dessa vergonha que foi a exibição ontem numa TV, numa concessão pública, violando os direitos dos outros candidatos, inclusive. Bom, o Flávio Bolsonaro disse que o apoio do Marçal no Rio parece mais provocação, mas é que o Marçal, na verdade, está acabando com o bolsonarismo. Por quê? Porque o bolsonarismo está desmoralizado e o povo sabe que o Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro, quanto mais se aproxima a prisão dele, mais ele entra em desespero e se recolhe, fecha a boca. Você vê, você não ouve mais falar do Bolsonaro. Ele está escondido debaixo da cama, esperando o indiciamento e a prisão. E esse Pablo Marçal, que quer tomar o lugar dele, minha amiga, meu amigo, esse tem vida curta, você pode esperar que o dele está guardado. E fake nudes é a nova ameaça às mulheres candidatas. Veja bem, essas duas aqui não têm ideologia, o que é pior. Tabata e Maria Helena do Novo, aqui em São Paulo, já foram alvo dessa estratégia, que não é só machista, é abjeta, é criminosa, é nojenta. Eles usam deepfake, que é usar a inteligência artificial para colocar os rostos dela nos corpos de mulheres nuas e com isso descredibilizar a mulher tirando a roupa delas. É algo assim tão surreal que você diz: que pessoa, que ser humano acredita numa coisa dessa e se deixa influenciar por isso? Tem gente que é burra, estúpida e mau caráter a esse ponto. E por fim, o STF vai julgar a proibição a não vacinados de frequentarem lugares públicos, lugares lugares fechados que são de domínio público. Não é? Pelo menos isso. O caso ocorreu em Uberlândia. A prefeitura de Uberlândia, durante a Covid, a pandemia de Covid, tentou liberar o acesso de gente que não se vacinou a locais públicos, inclusive ameaçando as outras pessoas, né? E o STF proibiu. Na verdade, isso serve para refletir como o STF foi importante para o Brasil durante a pandemia. Sem o STF, o Bolsonaro teria matado muito mais gente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.